Saravá, meus queridíssimos irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem está chegando agora, eu sou a escritora Miriam Prestes, de Oxalá. Eu sou co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul, e também agora no prestigioso convite de conselheira de fundamentos da AFOBRAS, uma das principais federações de cultos afro-brasileiros do Brasil. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade, pegue a sua pipoquinha, acomodem-se bem aí do outro lado, porque o assunto hoje é aquela cerejinha do bolo que muitos querem ouvir, mas poucos explicam. Aliás, foi por causa disso que eu estou falando dele. Um irmão nosso muito querido, que está sempre sugerindo boas ideias, o Mauro, ele me disse o seguinte: fale um pouco sobre banhos de ervas, fale um pouco sobre ervas, porque ninguém explica direito. Talvez. Então agora eu vou explicar como nós compreendemos. Vocês viram aqui no início do vídeo aquela plaquinha com a seguinte frase: Coci Uê, Coci Orixá? Desculpe o pessoal do candomblé, eu não falo Nagô, não falo Yorubá, então, gente, minha pronúncia é um horror. Corrijam-me, por favor, se eu disse alguma bobagem. Mas Coci Uê, Coci Orixá quer dizer, sem folhas, não tem orixá. Não existe culto afro-brasileiro, culto africano, sem a utilização de folhas. A folha é o elemento mais importante de equilíbrio, de axé, que possa existir dentro da nossa religiosidade. Aprender sobre ervas é vital, é a nossa cereja do bolo, é o conhecimento final que um filho de Umbanda ou alguém dentro dos cultos afro-brasileiros, e quando eu digo assim, é a gama ampla de cultos afro-brasileiros possa chegar. A utilização das ervas dentro dos nossos cultos é aquele ponto quando você abre a porta do laboratório para o estudante e diz para ele: agora nós vamos para as substâncias, vamos misturar e vamos mexer aqui. É aquela fase da prática, aquela fase da excelência, depois que você já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Aí você entra no laboratório. Por isso que não é ensinado antes. Por isso que não é ensinado a torto e a direito, como muitos querem. O uso sábio das ervas, ele é muito importante. Eu vou falar, começando pelo assunto, uma história que você vai adorar. Infelizmente, de uma pessoa que desencarnou em 2011. O José Flávio Pessoa de Barros, é o nome completo dele. Ele era considerado um babaloçã, ou seja, alguém especializado no uso de ervas no candomblé. Ele desencarnou em 2011, essa sumidade que nós tivemos o prazer de conhecer. Quando foi? Foi na década de 90, no ciclo de palestras ministrados pelo seu CAB, na época do babalorixá Adalberto Pernambuco Nogueira. Ele se apresentou e contou suas histórias. Vejam que coisa incrível. Prestem bem atenção. Até hoje nós lembramos da história dele, depois de tanto tempo. Tamanha a impressão que ela nos causou. Contava ele, que ele chegou no candomblé muito doente, como último recurso, depois de já ter procurado todos os especialistas possíveis nos problemas de saúde dele, sem encontrar solução. Ele contava que chegou no candomblé, pegaram ele, mandaram ele ficar só com a roupa de baixo, dentro do candomblé, colocaram ele dentro de uma tina, de um enorme reservatório de água, onde ali haviam ervas, muitas ervas moídas ali dentro. Era um verdadeiro caldeirão de ervas ali. Dizem que ele contava que ficou alguns dias, que ele não poderia sair. Ele só saía para fazer as suas necessidades e voltava para dentro. Contava ele que depois de alguns dias ele estava curado da doença. Sim, é o que ele contava sobre isso. E algumas pessoas podem até testemunhar
este relato de Pessoa de Barros. E após isso, ele ficou tão curioso, porque ele era um professor universitário, era um homem muito culto, ele ficou muito curioso sobre isto, como era possível esse conhecimento ancestral ser capaz de curar uma doença que ninguém conseguia curar. E ele começou a estudar ervas, estudar. Quando viu, estava dentro do culto, e quando viu, se tornou um babalauçãe, alguém especializado no uso de ervas. Nós temos aqui, me permitam, um dos seus livros. Esse livro aqui ele é muito importante, porque ele traz resumidamente todo o conhecimento dele. É um livro muito simples, até fininho, mas muito bom. E a partir dele, a partir do livro também do professor Fernandes Portugal, que é esse aqui, que esse é meu livro de cabeceira sobre ervas. E, naturalmente, até vou pegar com cuidado, porque é um livro volumoso, que é o Ewe, de Pierre Verger. Olha isso aqui. Só sobre ervas. Que nós vamos trazer o Minuto Mandinga a partir de agora. Não apenas ensinando coisas simples, que era para ser pequenos feitiços, coisas banais que você encontra pela internet. Nós vamos dedicar o Minuto Mandinga ao estudo das ervas. Acho que vai ser bem mais útil e bem mais interessante. Mas dentro desses critérios, não apenas aqueles critérios que a gente vê por aí, naquelas tabelas fornecidas por canais esotéricos, que a gente não sabe a procedência, ensinando sobre ervas. Nós vamos utilizar este conhecimento aqui. Então não vai ser qualquer coisa, não. Vai ser isso aqui, para ensinar sobre ervas para vocês. Então nós vamos aprender muito sobre isso. Nós precisamos também entender alguns detalhes sobre ervas, que dependendo da origem do candomblé, dependendo da origem, da procedência africana, vai mudar a categoria, vai mudar a classificação. Vejam, prestem bem atenção, no candomblé banto tem um tipo de classificação, no candomblé nagô, yorubá, tem outra, no candomblé jeje, tem outra. E aí vocês dizem assim, mas da onde? Porque vocês vejam que no candomblé há ervas de origem africana que só nascem na África. E que os irmãos do candomblé, muito sabiamente, foram, na primeira oportunidade que tiveram na África, trouxeram mudas dessas plantas para cá, plantaram e elas floresceram. Algumas não têm como nascer no Brasil, como a árvore Iroko, por exemplo, que é a morada do orixá Iroko, que foi substituído pela gameleira branca, que nasce aqui no Brasil. Então vocês vejam que houve adaptações e há adaptações, inclusive regionais. Vejam a sabedoria da africanidade dentro dos nossos cultos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um clima temperado, não nasce certas ervas do clima da Bahia, que é um clima praticamente equatorial, quentíssimo, que só nasce lá. Ervas que nascem aqui não nascem lá e vice-versa. Então, muita coisa precisa ser adaptada. Eu não posso ensinar também, eu posso até ensinar algumas coisas, mas se houver uma umbanda, por exemplo, em Portugal, na Europa, ou até na Oceania, na Austrália, vai ser um outro critério, vão utilizar as ervas locais que tem. E observe um outro detalhe importante. Muitos dizem assim, naquela fantasia que muitos têm de usar unicamente a cultura africana pura da África. Os próprios quilombos, que eram os refúgios de fuga que os africanos tinham na época da escravidão, entrava em contato com as aldeias indígenas. Muitas delas eram limítrofes, era um limite entre uma aldeia indígena e um quilombo. E ali houve trocas de informações. Os indígenas ensinavam as ervas locais do Brasil
para os africanos. E os africanos muitas coisas ensinaram também para os indígenas. E isso, essa mistura de culturas, esse grande caldeirão de culturas, é que formou o candomblé no Brasil. Então, o candomblé puro africano é uma utopia que muitos abraçam, não sei baseado em quê, porque na realidade isso não acontece. Houve o tempo inteiro aqui no Brasil esse caldeirão, essa mistura de culturas que formou tanto o candomblé brasileiro, que o candomblé é uma religião afro-brasileira, quanto a própria Umbanda. Então esse purismo da religião é uma utopia que muitos abraçam e que não tem o menor sentido. Mas isso é uma observação aqui no meio que vale a pena você anotar aí no seu caderninho. Sim, porque eu vou recomendar para você ter um caderninho para essas anotações, porque vão ser muito importantes a partir de agora. Por exemplo, aqui nós falamos, já que a Umbanda não usa o sangue animal, é proibido desde o seu início, o que ela usa como fonte de axé primário para os seus trabalhos? Ela utiliza as ervas, os vegetais, como axé primário. Então, é o que nossos irmãos, amigos, muitas vezes chegaram para nós e fizeram a seguinte brincadeira conosco. Você se diz dirigente de Umbanda. Ok. Qual a erva de Ogum que você conhece? Aí já grita lá no fundo. Ah, eu conheço a espada de São Jorge, muito bem. Você seria capaz de entrar numa mata e não precisa nem saber o nome da erva, porque não necessita conhecer o nome da erva. Você é capaz de entrar numa mata e recolher 5 ervas de Ogum. Aí você ouve aquele barulhinho de grilo no fundo. Muitos não conseguem. Só conhecem aquelas ervas da tabelinha de suas anotações, não conhecem mais nada. No candomblé, com a riqueza que o candomblé tem, ele explica isto. Inclusive, nesse livro de Pessoa de Barros, ele explica, tem um capítulo dedicado à seleção das ervas. O que faz uma erva ser de um orixá ou não. Então, não será eu a explicar ou trazer alguma novidade. Basta você ler, ter acesso a esse livro aqui. Tem um capítulo inteiro dedicado ao porquê que uma erva é dada para um orixá ou não. A partir disso, você acha qualquer erva na mata, a partir de então. Então, não estamos trazendo ideias de nossa cabeça, mas nós estamos trazendo coisa muito séria para você. E como nós entramos em contato com as ervas? Porque as ervas têm a propriedade de absorver a energia solar à medida que ela faz a fotossíntese dentro da folha, então ela vai recolhendo energia, ela transforma a energia solar em energia química, que é o que a mantém viva, bonita, verdinha, no seu vaso, no seu jardim ou na própria mata. Como pegar essa energia química, essa fotossíntese que a planta fez e espalhar ela para o ambiente? Isso todas as religiões, e todas as religiões mesmo, porque o incenso, a defumação, nós vamos encontrar em todas as religiões desde o Antigo Egito. Existem relevos nos templos que mostram os faraós fazendo defumações para os deuses, ou aqui na América, nós encontramos, em nossa passagem, quando nós fomos a um museu de antropologia em Cancún, nós tivemos essa oportunidade, nós vimos escavações de enormes quando eu digo a 1 metro de altura, defumadores que os povos maias, astecas, tinham aqui nas Américas e faziam. Imagina um templo pela manhã com aquilo tudo fumegando, era a cidade inteira fumegando as defumações, e que toda a espiritualidade no mundo inteiro, a espiritualidade superior, foi inspirando todos os povos para que, através de uma defumação, através de um banho de ervas, através da ingestão de chás, sim, tomar chá também é uma forma de absorver energias. E muitas vezes, aqui nos nossos amacis,
de nossa casa. Isso eu já escrevi e ensinei em meu livro, Umbanda, Crença, Saber e Prática, que é um livro de cabeceira para muita gente. Antes de fazer o amaci, todo mundo toma um chazinho de ervas calmantes, ervas suaves, para preparar seu organismo para receber o amaci. Então, há várias maneiras de contato com as ervas. Através do banho, absorvida pelos poros, através da defumação, absorvidas pelo ar, entrando pelos pulmões, entrando pela corrente sanguínea. O próprio chá também entrando através do estômago na corrente sanguínea. Você pode ter várias maneiras de contatar com as ervas. E erva, vejam bem, novamente, prestem atenção. Qualquer erva? Não. É muito importante para aquele que estuda ervas conhecer que certas ervas não podem entrar em contato com pessoas alérgicas a ela e mulheres grávidas. Aliás, a mulher grávida, a gente tem que ter muito cuidado em ministrar um banho de ervas para essa pessoa. Aliás, eu recomendo de forma bem genérica o banho de sal grosso, que não faz mal para ninguém, ou um banho de mel, mel puro. Porque pensem bem, as abelhas, quanto tempo juntando néctar das flores, ali formando aquela substância, imagine o axé que ela tem. Mel não é uma coisinha qualquer. Como muitos têm acesso facilmente ao supermercado, acho que mel não é nada. Mel puro é uma substância sagrada, uma substância de um axé absurdo dentro da nossa religião. Então há muitas maneiras de você contatar. Então tome muito cuidado. Recomendem banho de sal grosso para uma mulher grávida, um banho de mel, onde você coloca um pouco de mel na água de banho. Não faz mal para ninguém. Tomem muito cuidado com isso. As coletas das ervas. Coletar erva, as ervas, é algo muito sagrado, não é qualquer coisa não. Não é você sair da cama caindo e lá sei eu, ter feito qualquer coisa e você vai lá recolher ervas. Não é assim. Aliás, Pessoa de Barros, nesse livro, explica muito bem sobre isso, sobre a coleta de ervas, coisa que nós também tomamos muito cuidado no nosso terreiro. Em primeiro lugar, o dirigente ou a pessoa responsável na coleta das ervas precisa ter tomado um cuidado de 24 horas, não praticar sexo, não comer certos alimentos pesados que fizeram o organismo gastar muita energia para digerir. Ele tem que tomar banhos de descarrego e tem que ser colhidas as ervas ou de madrugada, ou antes do sol sair no horizonte. Então, quando o dia está querendo raiar, ele pode ir lá coletar as ervas. O ideal é que as ervas sejam colhidas no mato. As ervas que nascem de forma selvagem, elas têm muito mais axé, segundo todos os estudiosos, do que as ervas que nascem em nossos terreiros ou plantadas em canteiros. Só que com a urbanização dos terreiros, está se tornando impossível você ter uma mata que você possa ir coletar ervas selvagens ali. Então, esse cuidado pelo menos tem que tomar. Se você tem ali as ervas, que sejam canteiros especiais, que não sejam de acesso de qualquer pessoa. As pessoas não podem estar coletando ervas ou colhendo ervas de qualquer jeito. Tanto que há ervas sensíveis ao contato, como a própria arruda, que é considerado por Ramatiz o grande termômetro da natureza, e é verdade. Se você não está bem espiritualmente, você toca numa arruda, ela morre. Então, é considerado um termômetro da natureza. Então, tem que tomar todos os cuidados. Também as árvores de grande porte, é morada de orixá. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a figueira selvagem, aquela figueira que nasce assim, ela é considerada morada de vários orixás. A figueira nativa aqui é dada para Xapanã, geralmente, mas também é morada de Exu, de orixá, e também pode ser consagrada
por rituais, enfim, a algum orixá, para que responda ali. Essas grandes árvores, como a gameleira branca, Iroko, como eu falei, a morada de Iroko, né? A jaqueira, a árvore de jaca, da fruta jaca, que é a morada das iamis, das nossas ancestrais, as mães feiticeiras que respondem nela, a própria palmeira de noz de cola, né, que pertence a Oxalá, e tantas outras plantas, árvores de grande porte, são consagradas aos orixás. A coleta também das ervas segue a lua. Você também não pode colher erva a qualquer dia, a qualquer hora e de qualquer jeito. Já vimos o cuidado do pessoal que tem que ter, aquele que vai colher, no caso o dirigente. Nós vimos o local onde ela vai ser colhida. E também temos que observar a lua. A lua tem que ser na lua crescente ou cheia, que é quando a seiva está mais na ponta, nas folhas. Então ela vai estar rica, ela vai estar plena, cheia de seiva para ser utilizado naquele axé. Aqui também classificam as ervas quentes, mornas ou frias. As ervas quentes são aquelas usadas para sacudimento, aquela para limpar, para faxina espiritual, né? As mornas para trazer recursos para as pessoas, alimentar as pessoas, e as frias com algum objetivo específico. Eu, como sou uma pessoa que sempre estou simplificando tudo, sou dessa natureza, eu classifico em dois tipos as ervas. As ervas de sacudimento, aquelas para limpeza mesmo, e as ervas atrativas, aquelas ervas que trazem alguma coisa. Porque tanto as mornas quanto as frias, elas fazem a mesma coisa, elas trazem recursos para as pessoas. Então eu classifico em duas. Ou ela serve para limpeza espiritual, ou ela serve para trazer algum recurso, para alimentar o axé daquela pessoa. Como nós vimos em vídeos anteriores sobre o entendimento do Banto, sobre o axé, sobre a energia, sobre prana, que nós vamos de novo deixar aqui embaixo o link na descrição para você, você vai compreender. É claro que um assunto com essa riqueza, eu não pude explicar tudo nesse vídeo. É claro que eu vou ter que voltar várias vezes para falar sobre ervas aqui. Também não falei do segredo de saber, entender qual é a erva de cada orixá, que Pessoa de Barros nos ensina. Mas aqui você já vai ter uma noção de como colher ervas, como escolher ervas, onde elas podem ser plantadas e a riqueza que esse recurso está conosco. Ignorar as ervas como fonte de axé é um absurdo. Muitas religiões, muitas doutrinas ignoram isso. Ignoram a riqueza que temos, que Deus nos deu um grande laboratório. O Criador nos deu um grande laboratório para que nós, com a nossa inteligência, pudéssemos aprender, utilizar esses recursos ao nosso benefício e equilibrar o prana, a energia, tanto nos ambientes quanto em nós mesmos. Então, tomar um chá não é só um chazinho da vovó, é uma ferramenta de cura extraordinária, utilizada há milênios por todas as culturas e que deveriam ser mais valorizadas. Mesmo quando você paga horrores para um remédio de algum laboratório, como eu contei, já feito à base de alguma erva da natureza. Sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos deixar agora rapidamente o nosso Minuto Mandinga. Arruda, Ewe Atopá Cum. Impossível começar a falar sobre plantas na Umbanda sem começar a mencionar a mais popular de todas, a nossa tradicional arruda. A arruda não é uma erva africana, e sim vem da Europa, da região do Mediterrâneo. É uma planta que desde a antiguidade vem sendo largamente usada em sacudimento, ou seja, para limpeza espiritual, usada em banhos, defumações e outras lavagens diversas,
quando, por exemplo, lavamos nossas casas e negócios com sua infusão. Como erva que afasta más energias e a baixa espiritualidade, é usada em benzimentos por nossas entidades e usada também até na orelha, em defesa espiritual, como fazem nossos pretos velhos durante seus trabalhos. A variedade de folhas graúdas é consagrada a Exu, usada em sacudimentos. Já a variedade de folhas miúdas é consagrada a Oxóssi, podendo ser usada na limpeza de casas e limpeza de colares de guias. Ela não é recomendada para uso em amacis, nem em chás, por ser muito tóxica. Sejam bem-vindos, sejam sempre aqui conosco.